Fala aí, galera, beleza? Vamos começar a ver agora as reações de eliminação, onde o substrato continuará sendo os aletos de alquila, como nas reações de substituição nucleofílica, beleza? Então nós temos aqui, os substratos, beleza? Vamos anotar aqui, são os substratos, são aletos de alquila. Os carbonos ligados aos átomos de halogênio nós classificamos como carbonos alfa e os carbonos vizinhos ao alfa são chamados de carbonos beta. Beleza? Então coloquei aqui os vizinhos aos alfas de carbono beta. Essa substância aqui é um composto iônico, né? Nós temos o cátion sódio e o restante todo é um ânion, tem uma carga negativa. Então, também tenho essa espécie química aqui na reação de baixo. Esse ânion vai atuar como uma base, tá? Pegar como exemplo esse carbono beta aqui, ele tem mais 3 hidrogênios, tá, ligados nele, e a base, com a sua carga negativa, vai pegar um desses 3 hidrogênios para fazer uma ligação com ela. Com isso, vamos observar a formação dessa substância, que seria a base ligado ao hidrogênio beta que foi retirado do substrato. O par de elétrons do hidrogênio que foi retirado com o carbono beta, esse par de elétrons aqui, vai ser utilizado para se transformar numa ligação π. Foi utilizado aqui na formação dessa ligação π. Porém, para essa ligação π ser formada, esta ligação do carbono alfa com o bromo vai ser rompida. O bromo, que estava com 3 pares de elétrons, agora ele fica com 4 pares de elétrons, tá? Então ele sai na forma de ânion e vou ter o cátion sódio que estava interagindo com a base no início do processo. Aqui no exemplo de baixo, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Então, podemos observar que o objetivo das reações de eliminação em aletos de alquila é a formação de alcenos, hidrocarbonetos com ligação π entre carbonos, com uma dupla ligação. Por isso que está escrito isso aqui, fragmentos do substrato. Nosso substrato já falamos que é o aleto de alquila. Esses fragmentos são removidos. Então são removidos um hidrogênio beta e o átomo de halogênio, que no caso foi o bromo. Tanto o hidrogênio quanto o bromo pertencem a átomos vizinhos, levando então à formação de uma ligação π. Por isso que o objetivo dessa reação de eliminação é a formação de alcenos. Nas reações de eliminação, como a base utiliza seu par de elétrons livres para fazer uma ligação com o hidrogênio do carbono beta, aí a ligação do hidrogênio com o carbono, o par de elétrons dela se transforma na ligação π entre o alfa e o beta, e a ligação do carbono alfa com o halogênio se rompe, com o par de elétrons ficando com o elemento mais eletronegativo, que seria o átomo de halogênio. Podemos observar então que a molécula do substrato em reações de eliminação, ela perde um hidrogênio do carbono beta e o halogênio do carbono alfa. Por isso, nós podemos chamar essas reações de reações de desidrohalogenação. Retirada de hidrogênio e halogênio. Agora vamos ver como essas reações de eliminação ocorrem.
Como nós já vimos nas reações de substituição nucleofílica, que ocorrem por meio de dois mecanismos, as reações de eliminação também vão ocorrer de duas maneiras diferentes. Então, nós temos as reações de eliminação de segunda ordem, que nós chamamos de E2. Ela é de segunda ordem porque a velocidade da reação depende da concentração do substrato e também da concentração da base. Então, a velocidade depende da concentração de duas espécies químicas, então a reação de eliminação é de segunda ordem. Temos aqui um exemplo de reação de eliminação de segunda ordem, onde o ânion etóxido vai desempenhar o papel da base, e aqui nós temos o haleto de alquila, que será o substrato da reação. Como é que essa reação de eliminação ocorre? Então vamos mostrar o mecanismo de reação. A base utiliza um par de elétrons livres para retirar um hidrogênio ligado ao carbono beta. O par de elétrons da ligação do hidrogênio que foi retirado com o carbono beta vai se transformar numa ligação π entre o alfa e o beta. E a ligação do carbono alfa com o átomo de halogênio se rompe e o par de elétrons fica com o halogênio, que é o elemento mais eletronegativo dessa ligação. Com isso, observamos a formação do ânion brometo, a formação do etanol, formado pela união da base com o hidrogênio que foi removido do substrato, e o alceno, que é o produto da reação. Podemos observar aqui que duas ligações são formadas, a da base com o hidrogênio beta, a ligação π entre o alfa e o beta. Podemos observar também o rompimento de duas ligações, do hidrogênio que foi removido com o carbono beta e a ligação do carbono alfa com o átomo de halogênio. Essas ligações são formadas e rompidas simultaneamente, então nós temos aqui um estado de transição e colocamos tanto as ligações que estão sendo formadas, que são essas duas, quanto as que estão sendo rompidas, desenhamos elas no estado de transição de maneira tracejada. Então não podemos esquecer, nas reações de eliminação de segunda ordem, essas quebras e formações de ligações ocorrem de maneira simultânea. Uma coisa muito importante que nós vamos ver mais à frente é que todos os átomos que são removidos do substrato, ou seja, o hidrogênio e o bromo, o ideal é que eles estejam no mesmo plano e voltados para lados opostos. Tá? No caso aqui eu tenho o hidrogênio para cima e o bromo voltado para baixo, ambos no mesmo plano. Essa é uma condição ideal para uma reação de eliminação de segunda ordem ocorrer. E vamos falar agora, para encerrar essa parte, das reações de eliminação de primeira ordem, que são chamadas de E1. Essas reações são de primeira ordem porque a velocidade vai depender da concentração de apenas uma substância, que no caso seria a concentração do substrato. Então, por que as reações de eliminação de primeira ordem dependem apenas da concentração do substrato? Pelo mesmo motivo que as reações de substituição nucleofílica de primeira ordem também dependem apenas da concentração do substrato, porque apenas o substrato participa, tá? Participa da etapa lenta do processo. Beleza? Então aqui nós temos um exemplo, ó, um substrato, tá? Um haleto de alquila, e aqui a molécula de água que vai desempenhar
o papel da base. E o objetivo principal de uma reação de eliminação é a formação de um alceno, seja ela E1 ou E2. Agora vamos analisar o mecanismo que explica a forma na qual essa reação de eliminação ocorre. Nós temos duas etapas. A primeira vai ser a etapa lenta, na qual ocorre a quebra da ligação entre o átomo de halogênio e o carbono alfa. Essa ligação se rompe e o par de elétrons fica com o átomo mais eletronegativo, que seria o halogênio. Então formamos um ânion, que no caso aqui foi um ânion cloreto, e um carbocátion, que é uma espécie química com um carbono fazendo 3 ligações e, consequentemente, uma carga positiva. Então, vou consertar aqui, carbocátion, beleza? Fazendo uma analogia com as reações de substituição nucleofílica de primeira ordem, nós podemos observar que a primeira etapa é igual à primeira etapa da substituição nucleofílica de primeira ordem. Na segunda etapa, a base, que seria a molécula de água, vai utilizar um par de elétrons livres seu para retirar um hidrogênio de um carbono beta. E com isso formaríamos essa espécie química aqui, H3O+. E o par de elétrons do hidrogênio da ligação do hidrogênio que foi removido com o carbono beta vai se transformar numa ligação π entre o alfa e o beta, formando então assim o alceno desejado. Tranquilo, galera? Então nós demos aí uma introdução sobre reações de eliminação e vimos os dois tipos de mecanismos, de segunda ordem e o de primeira ordem. Então até o próximo vídeo aí para a gente dar sequência às reações de eliminação. Valeu, um abraço em todo mundo.